Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pessoal, quando eu cheguei ali, você vai pregar hoje? Não. Só porque eu vim fantasiado de pastor, é carnaval, gente. A gente vem fantasiado de vez em quando. Brincadeira. Quando a pessoa vem um pouquinho mais bem arrumado, todo mundo já denuncia, né? Mas tá bom, fazer o quê? Eu não queria dizer assim, já declarar, não, é eu que vou pregar e tal, mas amém. E estamos aqui, glória a Deus. Obrigado pelo convite, pastor Satírio, que Deus possa ser louvado. Quero dar as boas-vindas aos que nos visitam hoje, que estão aqui pela primeira vez, os nossos amados irmãos ali do Projeto Céu, né? Deus abençoe a vida de vocês. Vocês sejam cheios da graça e da bênção do Senhor. Também tem o meu amigão aqui, Djavan, não é o cantor, aquele lá já passou, né? Djavan, seja muito bem-vindo. Ele disse que hoje é o primeiro dia, mas que ele agora é desta igreja, com a sua esposa, com o filhinho, a filhinha que já me perguntou, pastor, vai ter salinha para as crianças? Digo, vai, né? E ela já foi, né? Louvado seja a Deus pela tua vida, Djavan. Nos conhecemos há bastante tempo. Ficou um tempo fora aí da região. Que bom que voltou e está aqui com a gente. Deus te abençoe. Tem mais gente nos visitando. Eu sei que tem. Alguém levanta a mão aí que está na segunda vez aí. Alguém vai lá dar um abraço nessa família ali. É uma família, né? Como é que é o seu nome? Afonso, alguém dá um abraço na família do Afonso lá, né? Um grupo legal. Pastora Rose, irmã da Nora, genra, né, da Dona Maria, a genra da Dona Maria. Deus abençoe, pastora, seja bem-vinda, né? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Aqui não tem visitante, acho que não, né? Que Deus possa ministrar o coração de vocês nessa noite. Amados, no começo do ano, eu fiz um projeto de ler a Bíblia até junho, né? Toda ela aí. Então eu tenho deixado bastante o celular de lado para me gastar mais tempo na leitura da palavra. E quando eu estava passando, né, nessa leitura pelo livro de 2 Reis, 1 Reis já, mas 2 Reis mais impactante, porque é um negócio de alto e baixo, que fez o que era reto perante o Senhor, e aquele era mal, e fez o que era mal perante o Senhor, e eu fiquei um tanto quanto angustiado, ainda que a gente conhece tudo, conhece já, não é a primeira vez que a gente está lendo, já lemos muitas vezes, são textos, para mim, no meu caso, muito conhecidos, todos a gente sabe, mas eu entrei num estado de angústia, lendo aqueles textos, especialmente os reis de Israel, que eram todos maus, e chegou um ponto que Deus tirou eles da frente dos seus olhos. Eliminou a nação de Israel, que era o reino do norte, o reino de Israel, foi eliminado, ficando apenas o reino de Judá, com as suas 2 tribos, né, Judá e Benjamim, e alguns que decidiram ficar junto ali. Mas então, de repente eu cheguei lá em 2 Reis, mas eu quero aproveitar o texto que está ali em 2 Crônicas, no reinado de Josias. Esse homem, Josias, ele começou a reinar aos 8 anos de idade, um jovenzinho, uma criança, e ele sucedeu alguns reis muito maus, mas por alguma razão, Deus trouxe ele para perto de si. E eu quero ler, e o tema da mensagem é: acharam o livro. Acharam
o livro. Acharam. Presente do passado. Acharam o livro. Eu quero ler a partir do versículo 14 de 2 Crônicas, capítulo 34. Eu vou ler a versão que está em Crônicas, apesar de que lá em 2 Reis 22 está bastante semelhante, mas me parece que aqui tem alguns detalhes diferenciados. 2 Crônicas 34, a partir do versículo 14. Quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então disse Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu relatório, dizendo: tudo quanto se encomendou aos seus servos, eles o fazem. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e os que a executam. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Safã leu nele diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes, ordenou o rei a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, a Abdom, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim e pelos restantes em Israel e Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Então Ilquias e os enviados pelo rei foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tocate, filho de Arás, e falaram a esse respeito. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira, com todas as obras das suas mãos. O meu furor está derramado sobre este lugar, e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, quando ouviste as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Até aqui. Querido Deus, concede-nos graça, Senhor, para entendermos a tua palavra, para entendermos o teu propósito. Que, ó Deus, esta palavra possa de alguma forma alcançar os nossos corações nesta noite. Que esta palavra, Senhor, possa nos levar a um arrependimento, possa nos quebrantar, Senhor, pelo que também nós, muitas vezes, temos esquecido este livro, deixado de lado os teus ensinos, e vivido, talvez não acendendo incensos, não adorando outros deuses, mas vivendo de forma leviana em muitos momentos. Dá-nos, Senhor,
um coração quebrantado nesta noite. Que o Teu Espírito Santo possa falar-nos profundamente. Que o Teu Espírito Santo possa ministrar os nossos corações, operar nas nossas vidas. E que possamos, ó Deus, encontrar o perdão diante de Ti. Ajuda-nos, Pai, que Teu Espírito Santo nos fale. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu li esse relato intensamente várias vezes, desejando que isto fosse algo real na minha vida e na vida de todos aqueles que eu conheço. Desejando que isto fosse real na vida de todos aqueles que são chamados pelo nome do Senhor, que se dizem cristãos. Porque ali havia um povo que era o povo de Deus. Era um povo que se chamava pelo nome do Senhor. Mas eles estavam num caminho muito ruim. Tanto é que diz ali que todos os males que estavam escritos naquele livro já estavam determinados sobre o povo. Amados, mexeu muito comigo essa leitura. Eu já estava meio que trabalhando isso no meu coração. Quando o pastor Satírio ligou, você pode pregar? Eu digo, posso. E eu já sei qual é a palavra. Sabe, amados, aqueles dias ali em Israel, eles não são muito diferentes dos dias que nós vivemos. Aqueles dias ali em Israel, havia coisas terríveis. Um rei que governou pouquíssimo tempo antes, camarada chamado Manassés, reinou mais de 40 anos. Ele fez tantas abominações, ele fez tantas coisas ruins, tantas coisas erradas, que inclusive o mal que veio sobre o povo, sobre o reino de Judá, veio por causa desse rei, desse governante. Porque ele levou o povo a se prostituir de todas as formas. Diz aqui na reforma, nas limpezas que o rei Josias, ele removeu inclusive a casa dos prostitutos cultuais. Havia uma prostituição oficializada. Havia uma prostituição oficializada no que diz respeito à adoração a deuses. Havia também, num determinado lugar, um altar específico para sacrificar crianças. Inclusive teve um rei que sacrificou seus próprios filhos sobre aquele altar. Aí você pergunta, mas pastor, essas coisas estão acontecendo hoje? Então, de forma muito mais explícita do que você pode imaginar. Essas coisas estão acontecendo hoje, de forma aberta, e de uma forma muito explícita. As pessoas, até um pouco tempo atrás, eram um tanto quanto meio que encoberto. Havia um certo pudor na prática desses atos. Por acaso ontem eu estava vendo lá alguns vídeos, e de repente, de um vídeo lá numa praça do Rio de Janeiro, o casal fazendo sexo ao vivo ali, o povo passando, e o casal ali nem tchum, se fazendo sexo literalmente. Ao vivo, sendo filmado, sei lá, transmitido para o mundo inteiro.
Quantas crianças estão sendo sacrificadas no altar de Moloque? Aliás, se você tem filho, menino, não chama ele de moleque, não. Moleque é uma derivação de Moloque. Moloque é o deus da antiguidade, responsável por receber sacrifício de crianças. Tá? Provavelmente já disseram isso para você, mas eu quero reforçar. Não chame teu filho de moleque. Esse moleque sapeca. Não fala assim. Ele é filho de Deus, é teu filho. Dentro destas condições que o povo estava vivendo, dentro desta orgia espiritual, física, esse descontrole total da sociedade judaica naquele tempo, de repente, surgiu um rei, uma criança que Deus conduziu com um propósito. E ele decidiu reformar o templo. Num primeiro momento ele não fazia ideia do que estaria lá dentro. Eu não sei se ele não tinha nem ideia de que esse livro ainda existia. Mas tinha um grupo de pessoas muito corretas. Um grupo de sacerdotes e levitas, honestos, corretos, e eles encontraram o livro. Eles acharam o livro. E quando este livro foi lido na presença do rei, ele entendeu tudo. Meu Deus, o que estamos fazendo? O que é que está acontecendo? Deus está muito irado conosco. E estava. Ele rasgou as suas vestes. E ele não sossegou enquanto que ele não tinha uma palavra oficial. Naquele tempo se consultava a Deus através dos profetas. E ele enviou uma comitiva, uma embaixada. Vão consultar a Deus porque esse negócio está muito sério. Isso não está nada bem contado. As coisas que eu consigo avaliar, olhar, que estão relatadas neste livro, com as nossas práticas, Deus deve estar muito irado. E quando ele ouviu, quando lhe foi relatado o que já estava, tipo assim, a guilhotina já estava armada sobre o pescoço daquele povo. Quando ele ouviu, ele decidiu, não vai ficar assim, eu vou ter que fazer alguma coisa. E o rei começou, e aí se a gente for ler a sequência, Josias renova a aliança com o Senhor, celebra uma Páscoa, ele faz uma reforma, ele remove tudo que é objeto de idolatria, ele remove altares pagãos, ele remove altares idólatras que tinham colocado no templo, do lado do templo, ele vai lá naquele vale, ele destrói aquele altar em oferta que os filhos, as crianças eram queimadas. Ele vai em todos os lugares altos onde tem altares, onde o povo queimava incenso aos Baalins, e ele faz uma limpeza. Eu não quero ver esses males acontecendo, porque a promessa de Deus foi, você não vai ver isso, vai vir depois. E daí? Você pode estar perguntando, e daí? O que é que isso tem a ver comigo? O que é que isso tem a ver para mim? Eu tenho olhado para a palavra de Deus e me apropriado daquela palavra que diz, tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, se está escrito aqui, tem um propósito. Existe um propósito para que eu e você olhemos para essa palavra e a gente se conscientize de algumas questões.
Óbvio que nós vivemos hoje no tempo da graça. É verdade. Nós não estamos mais no tempo da lei, onde havia a necessidade do cumprimento de rituais ordenados expressamente no livro da lei, no Pentateuco, né? Os primeiros 5 livros de Moisés, mas também outros. Não vivemos mais esse tempo, é uma verdade. Entretanto, todavia, porém, nós precisamos olhar para esta palavra, porque Jesus, ele veio e nos salvou. Eu sou salvo, totalmente salvo. Se foi Jesus que me salvou, eu sou salvo. Outro dia perguntaram a alguém: pastor, é possível perder a salvação? E ele disse assim: tudo depende de quem te salvou. Se foi Jesus que te salvou, se foi realmente Jesus que te salvou, você não vai perder a salvação. Entretanto, tem uma outra palavra que também diz que nós vamos ter que buscar a nossa santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Há um processo de santificação. Nós somos salvos, Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Isto é uma verdade. Mas, queridos, assim como o povo de Israel gradativamente foi deixando, uma geração ia bem, a outra caía no pecado, nós também temos a mesma tendência. Nós temos um início legal, a gente cresce, a gente se desenvolve, mas a gente vai meio que cansando, porque parece que é a mesma coisa, e daqui a pouco a gente já não tem mais o hábito da leitura da palavra em casa, a gente só frequenta mais os cultos, a célula já se torna um peso, daqui a pouco a gente já deixa de vir num culto no outro, e a realidade é que muitas vezes a gente vai se esfriando e deixando a coisa de lado. Somos salvos, eu ainda creio, mas como diz o apóstolo Paulo, as nossas obras serão provadas, e muitos vão entrar no reino, como que através do fogo, meio chamuscado, por pura graça e misericórdia de Deus, vão entrar. Mas, meu irmão, não brinque com fogo, viu? Mamãe dizia isso: não brinca com fogo. Nós temos vivido um tempo de nominalismo cristão religioso, que você muitas vezes usa o termo: não, eu sou crente, eu sou evangélico, apenas para preencher uma ficha. Onde é que está a nossa vida? A nossa dinâmica? A nossa alegria de viver realmente uma vida com Cristo? A alegria de viver com o Senhor? Porque há um perigo real quando nós abandonamos, quando nós deixamos o livro de lado. Quando nós deixamos o livro de lado, há um perigo de nós nos acostumarmos com uma ideia: não, eu estou salvo, está tudo certo, fico de boa, não tem que ficar aqui não. Não precisa ser esse crente que todo dia, todo domingo tem que ir na igreja. Queridos, fazem muitos anos que eu estou envolvido com a realidade da dependência química. E invariavelmente voltam pessoas que já passaram por um tratamento, foram libertos e estão, ficaram um tempo bem, e de repente eles se aparecem de novo ali para buscar o tratamento. O que aconteceu? 100% das vezes a pessoa diz: eu me afastei da igreja,
eu achei que eu não precisava mais, eu achei que estava bem, né? Sabe como é que é? Pois é. Queridos, a realidade é que esse livro faz a diferença na sua vida, meu irmão. A palavra, o que é a palavra da nossa vida? A palavra de Deus, ela conduz a vida eterna. Ela nos dá o norte para o dia a dia. Ela nos ensina o caminho e como devemos andar. A palavra de Deus nos dá significado de vida. Não é o livro em si. É o Deus que esse livro revela. E se eu não me apegar nesse livro, eu não vou aprender a respeito desse Deus que está revelado aqui. Eu preciso aprender a respeito desse Deus que diz que eu vou ter vida e vida em abundância. Mas se eu não conhecer esse Deus, se eu não me apegar a essa leitura e viver os mandamentos, viver o propósito do Senhor, eu vou me afastando, eu vou meio que me esfriando, vou deixando de lado, as coisas não são mais como era antes. Queridos, Jesus diz lá em João 15, eu acho que no versículo 4 ou 5, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Jesus, ele diz: eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos. Um ramo longe da videira vai secar, não vai frutificar, vai ter problema. Para eu desfrutar de uma vida abundante, eu preciso conhecer o Senhor desta vida. E para que eu tenha esse conhecimento, eu preciso observar o livro. A Bíblia nos mostra o padrão para uma vida bem-sucedida. E aqui é o problema que eu penso que o rei Josias encontrou. Porque ele deve ter lido lá em Deuteronômio 28, onde existem aquelas duas listas, né? A bênção e a maldição. Se vocês andarem na obediência, né? Deuteronômio 28, versículo 1 fala das bênçãos. Todas essas bênçãos vos acompanharão. Serão bem-sucedidos. Vocês serão viçosos. Nada vai falhar, né? Vocês serão produtivos. Logo em seguida começa também a lista das maldições. E gente, eu estive observando, a lista das maldições é muito maior do que a lista das bênçãos. A lista das maldições tem praticamente o dobro de página. Gente, que loucura, presta atenção. Se eu deixar o caminho de Deus, eu vou sofrer terrivelmente. A vida não vai prestar. A vida é ruim. Eu vou sofrer muita tristeza, eu vou sofrer decepções, eu vou sofrer frustrações na minha vida, a minha família não vai ser legal. O número de maldições para quem abandona o caminho do Senhor é muito grande. É muito grande. Eu não sei. Parece que a quantidade de demônios aí liberada é astronomicamente grande para destruição, para trazer realmente tristeza, dor sobre as pessoas. Queridos, para viver uma vida bem-sucedida, é importante que nós tenhamos o prumo. Há
uma ferramenta que o pedreiro usa. Quem é pedreiro aqui? Paulinho, você é pedreiro? Qual é a ferramenta que você usa para que a parede fique de pé? O prumo. O prumo. O prumo nada mais é do que uma pecinha de madeira lá em cima para delimitar a distância da parede, com um peso na outra ponta do barbante, e ele coloca na parede lá. Ele não precisa fazer força. Ele simplesmente vai ver, a parede está torta, a parede está reta, vai ter que tirar quanto no reboco, né? Vai ter que fazer alguma coisa para essa parede ficar em ordem. Queridos, esse aqui é o prumo para a tua vida. Se tem uma ferramenta que você não pode abandonar, é esse prumo. Para que a tua vida seja bem-sucedida, para que você tenha uma vida que vale a pena ser vivida, existe uma ferramenta. E esta ferramenta é o prumo. A palavra então é o prumo para a construção de uma vida boa, de uma família correta, de um casamento correto, de uma vida profissional bem-sucedida em todas as áreas. Eu preciso observar o prumo. Este prumo é a única ferramenta. Eu penso que o prumo que o pessoal usa, hoje já tem algumas ferramentas eletrônicas, que coloca lá, tem tudo aqueles raios ultravioleta e tal, que definem com uma precisão lá milimétrica, mas a ferramenta antiga, quase que pré-histórica, para você levantar uma parede de forma correta, é uma madeirinha, onde fica preso um barbante, e tem um peso na ponta, e te dá a verdade. Ela denuncia se aquela parede está boa ou não. Ele denuncia. E não adianta dizer, o prumo está errado. O prumo está roubando. O prumo está torto. Não, o prumo não está torto. Quem está torto? Sou eu. Quem está torto? Somos nós. O prumo está certo. A palavra de Deus é esse prumo, é essa ferramenta que precisa ser usada constantemente. Tendo a Bíblia, este livro, como minha única regra de fé e prática. Nossa, isso aqui é tão teológico, né, Satírio? Ter o livro, a Bíblia, como tua única regra de fé e prática. É um chavão teológico aí do Augusto Nicodemos, do Marcelo Gomes, esse povo aí que, né? Mas é verdade. Mas é verdade. Eu não posso ter um outro livro, eu não posso ter um outro manual que possa de alguma forma dar um norte para a minha vida. Não existe. Não existe. Né? Então a Bíblia, ela é essa ferramenta, é esse manual. Né? Antigamente, quando você comprava um equipamento, vinha lá um livrinho junto. Né? Hoje você tem lá só o link para você acessar no Google. Né? O manual de instruções. Era um livrinho, dependendo da complexidade do equipamento, ele tinha muito mais folhas, muito mais itens, muito mais capítulos. Mas se você não seguisse direito, por exemplo, estava lá escrito a voltagem 120, e colocasse ele numa tomada de 220, já era. Já era. Quem aqui já teve essa experiência de não observar? Eu, infelizmente, já passei por isso. Na época que chegaram os gravadores, aqueles gravadores bonitos, né? Comprei um gravador novinho. Só que eu morava em Curitiba. E aí eu fui viajar para Santa Catarina, na casa da minha mãe.
Vou tocar música, coisa legal, uma fita nova, né, de louvores, de cânticos, né? Coloquei lá, nossa, tocou bonito. 30 segundos. Subiu fumaça. Digo, eu não observei o manual de instruções. Eu achei que sabia tudo. Queimou. Queimou. Quantos de nós tomamos na cabeça pelo fato de não observar o manual de instruções? Quantos de nós acabamos errando na vida pelo fato de não observar aquilo que Deus fala para nós? O apóstolo Paulo fala lá em Efésios, né? Aquele que furtava, não furte mais, antes com as próprias mãos trabalhe. E tem tantas orientações. Orar sem cessar, né? É para orar continuamente, é para ter uma vida de oração, viver o teu dia a dia no espírito de oração. A gente vai vivendo, a gente vai andando pela vida do jeito que o nosso nariz aponta. Mas não é assim. Se eu andar nessa direção, eu vou ter segurança de andar no caminho certo. Concluindo, ache o livro na tua casa. Encontre o livro na tua casa. Não o livro de papel, mas encontre significado para ele. Encontre significado nele, para a tua vida. Decida usá-lo regularmente. Decida ler nele as palavras da vida eterna. Jesus, uma vez, ele falou lá para os fariseus, ele diz: vocês consultam as escrituras porque julgais encontrar nela a vida eterna. Agora são elas mesmas que testificam de mim. É a escritura que testifica a respeito de Jesus. E o que é que Jesus é? Ele é a palavra. João diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Queridos, quando Jesus deixa de ser o centro da tua vida, e coisas começam a ocupar esse espaço, vai ter problema. Vai ter problema. Até pouco tempo atrás era necessário você comprar o livrinho devocional todos os anos. Agora eles disponibilizaram, tem o aplicativo, presente diário, pão diário, o alimento diário, tem assim para todos os gostos, devocionais diários. É uma leitura diária, uma leitura que não leva horas. Claro, você diz assim, claro, pastor, mas eu tenho que trabalhar? Sim. Mas você não tem que gastar 2 horas, 3 horas. A menos que Deus falar especificamente com você, você vai orar durante esse tempo. Gaste 15 minutos, 20 minutos. Levante mais cedo. Ou se esforce para dormir mais tarde um pouco. Gaste um tempo na leitura da palavra, meu irmão. Encontre o livro na tua vida. Ache o livro na tua casa. Leia-o. E se for preciso, rasgue as tuas vestes. Porque uma coisa é certa. Uma vez que eu coloco o padrão, o prumo na minha vida, provavelmente eu vou encontrar distorções na parede. Arrependei-vos. Foi o que
o apóstolo Pedro falou quando as pessoas ouviram a pregação: que faremos, irmãos? Arrependei-vos e cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus. Arrependei-vos. Quando o prumo denunciar uma distorção, eu preciso entrar num processo de arrependimento, quebrantamento. Quando o prumo denuncia uma distorção, e eu simplesmente me fazer de conta que, não, está tudo bem. Vai chegar um momento que Deus nem vai falar mais com você. Deus não vai falar mais comigo. E vai acontecer como aconteceu com o povo de Judá e de Israel. O mal já está determinado. Por acaso veio o rei Josias e encontrou o livro. E aí foi prolongado um pouquinho. Meu irmão, leve esta palavra como uma exortação simples. Queridos, nós vivemos dias terríveis. As influências malignas estão a todo vapor ao nosso redor. As influências estão a um clique do teu celular. As influências do inferno estão ali em todos os momentos. E não importa se você vai entrar para ver simplesmente o teu Facebook, que é só com gente crente, amigo crente, eles conseguem introduzir ali uma propaganda, um anúncio, e fica ali, fazendo esse movimento. Ah, meu irmão, se você soubesse como isso é tentador. Se você não estiver firmado no prumo. É claro que o mal não vai te, assim, de imediato. Vai levar um tempo. Vai levar um tempo. Num primeiro momento parece que está tudo bem. Igual outro dia um acolhido que chegou no servinho ali, ele disse assim: pastor, eu estava indo na igreja, estava tudo bem. E aí um dia eu estava cansado, eu não fui. No domingo seguinte eu fui, mas daí de novo surgiu uma situação, eu fiquei. E aí eu fiquei 2 domingos sem ir na igreja. E não mudou nada, minha vida continua legal. E aí eu achei que eu nem precisava ir mais. Por um tempo continuou legal. Mas de repente veio uma tentação e eu não resisti. E pois é. Esse é o detalhe. Não vai acontecer no primeiro momento. Mas a partir do momento que você se afasta do prumo, alguma distorção vai começar a acontecer. E você não vai perceber de imediato. Decida por todas as forças encontrar o livro de volta na tua casa, na tua vida. Reconstrua o altar. Veja a história que Elias, junto com os profetas, num outro momento, numa outra situação, os profetas de Baal tinham destruído o altar do Senhor que ficava num dos montes. E ele reconstruiu, e ali a glória de Deus se manifestou. Reconstrua o altar da adoração na tua casa. Reconstrua o altar da leitura da palavra na tua casa. O teu tempo individual com Deus, o teu tempo junto com a família, com o teu casamento. Quantos aqui têm o hábito de orar com a sua esposa, com o seu marido, antes de sair para trabalhar? Abençoá-los. Encontre o livro e use as verdades deste livro no dia a dia. Não é para ficar lá na estante. Queridos, quantas vezes a gente chega numa instituição, hoje nem tem mais, nem pode mais, né? Mas tinha uma época que tinha no colégio, tinha lá a Bíblia aberta no Salmo 91. Se você ia mexer na folha, ela quebrava. Não é para ser assim.
Outro dia um pastor disse: se você vê um homem andando com uma Bíblia caindo aos pedaços, saiba que a vida dele não está caindo aos pedaços. Creia, meu irmão, que essa leitura, este livro, contém as palavras da vida eterna. Ele é o teu manual, a tua regra de fé e prática. Tiago diz que nós não devemos ser meramente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Vamos vivê-la. Vamos vivê-la. E que isto aconteça antes que seja tarde. Josias pôde experimentar, o rei Josias pôde experimentar um tempo precioso, onde o reino de Judá e alguns de Israel, ele diz os restantes de Israel, puderam viver um tempo próximo. Mas tão logo, Josias morreu. E ele morreu numa guerra que ele não tinha sido chamado para guerrear. E eu penso que Deus fez isso com um propósito. O mal está determinado. E eu não quero ver esse rei passar por aquilo. Eu não sei, nós estamos orando intensamente. Maranata, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. A depravação está tão intensa na nossa nação. Nós tínhamos uma expectativa de que um possível segundo mandato do presidente poderia ser bom e tal, e seria mesmo, talvez. Mas acredito que a depravação, de um modo geral, não ia alterar muita coisa. Deus tem um propósito. E acredito que os que são dele, logo, logo, estarão sendo removidos desse mundo. Porque o mal para o restante já está determinado. Já está determinado. Que Deus nos leve, que nós possamos encontrar com o nosso Deus o mais rápido possível e vivenciar uma experiência junto com o Senhor na eternidade. Se você, meu irmão, ainda não teve uma experiência com o Senhor Jesus para viver essa vida plena, não enrole. Se você quer entregar sua vida e fazer o convite para que Jesus seja o Senhor e você possa encontrar esse livro na tua vida, não demore. Se você quiser, vem agora aqui na frente, nós vamos orar com você. Se você tiver coragem e você ainda não entendeu o que Jesus tem proposto para a tua vida, quando ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Se você ainda não está experimentando isso, talvez você ainda não encontrou o real motivo para você viver. E esse real motivo é Jesus. Entregue hoje esta vida ao Senhor. Não desanime. Ainda dá tempo. Hoje é o dia sobremodo oportuno. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia que o Senhor deseja fazer a transformação na tua vida. É hoje, meu irmão. É hoje. Não tem outra oportunidade, talvez. Eu não sei amanhã. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Jesus está falando com você hoje. É hoje. Queridos, vamos nos colocar de pé. Vamos adorar. Por favor, equipe do louvor. Pastor, você pode orar com esse jovem aqui? Tem mais alguém que gostaria de receber oração? Enquanto adoramos,
Enquanto cantamos, tiver mais alguém que queira receber, por favor, venha. Pastor Rômulo, por favor. Aleluia. Feche os teus olhos. Senhor, Tu és o Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Concede, Senhor, que possamos compreender todo o Teu propósito, Tua vontade. Manifesta, Senhor, da Tua graça. Oh Deus, oh Jesus, oh Senhor. Adore ao Senhor. Tu és o Rei, toda a terra te louva, ao som de tua voz, meus inimigos se prostram. Glórias a Ti, Senhor. Tu és o Rei, toda a terra te louva, Jesus. ao som de tua voz, meus inimigos se prostram. Louvemos ao Senhor, Ele é digno de honra e de glória e de louvor. digno de honra Aleluia. e de louvor. Deus poderoso, a Ti exaltamos, Te glorificamos, levantamos nossa mão e declaramos: Tu és o Rei, toda a terra te louva, ao som de tua voz, meus inimigos se prostram. Tu és o Rei, Tu és o Rei, toda a terra te louva, ao som de tua voz, meus inimigos se prostram. Aleluia, Senhor. Obrigado porque nós temos a vitória em Ti. Tu és o nosso Deus. A Tua palavra, Senhor, ela é real, ela é verdadeira. E nós podemos experimentar, Senhor, verdadeira vida, abundante vida, quando nós nos pautamos, quando nós nos orientamos pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque esta palavra nos revelou quem Tu és. Esta palavra nos revelou que o Senhor deseja que vivamos bem, que tenhamos uma vida boa, que tenhamos uma vida plena. Obrigado, Senhor, por Tua bondade. Obrigado, Senhor, por Tua graça, por Teu amor. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Abençoa-nos, Senhor. Dá-nos, Senhor, uma semana plenamente cheia da Tua graça, da Tua presença, do Teu amor. Obrigado, Senhor, porque podemos ter essa liberdade de buscar a Tua presença. Temos a liberdade de entrar na Tua presença e vivenciar todo o Teu propósito. Concede-lhe, Senhor, significado para as nossas vidas também nesta semana.
que a tua graça e a tua bênção esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.